Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2005. De início, parecia apenas um acidente de trânsito que acabou resultando numa morte, mas quando os policiais investigaram mais a fundo esse caso, eles descobriram algo bem sinistro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Rosemary Issa. Rosemary DiPuccio nasceu em 21 de outubro de 1966, filha de Rocco e Didi DiPuccio. Ela se formou em enfermagem e conseguiu um emprego no extinto Mount Sinai Hospital, em Ohio. Por lá, ela conheceu um homem chamado Yazed Issa, ou apenas Yaz, um médico de emergência e empresário, em 1995. Nesse momento, o médico estava namorando com uma mulher chamada Alexandra Herrera, mas ele preferiu terminar o relacionamento e começar um novo com Rose. Yazed Issa era filho de um imigrante de ascendência palestina, dono de uma mercearia. De origens humildes, Yazed tornou-se um médico conhecido em Cleveland, em Ohio. Ele também era coproprietário de uma empresa de pagers que abriu com o irmão. 4 anos depois, os dois se casaram em 11 de setembro de 1999. Um ano depois, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, chamado Armand. E 2 anos depois, a segunda filha do casal nasceu, chamada Lina. Rosemary foi descrita por sua família como uma mãe extremamente amorosa, e que o casal parecia feliz e que estavam planejando um terceiro filho. No dia 24 de fevereiro de 2005, por volta das 2 horas da tarde, Rose saiu para ir ao cinema com a sua irmã. Antes de sair, seu marido entregou a ela um suplemento de cálcio que ela tomava. Parecia mais um dia normal, mas depois que ela tomou a cápsula, começou a se sentir mal e ligou para uma amiga chamada Eva McGregor, dizendo que estava suspeitando que estava passando mal por causa da pílula que ela tinha tomado, a pílula de cálcio. Ela tentou ligar para o marido para pedir ajuda, já que ele era médico e talvez pudesse ajudá-la, mas ele não atendeu a ligação. Ela estava dirigindo a apenas 10 km por hora quando desabou ao volante, batendo em outros carros antes de parar. Quando os socorristas chegaram ao local, ela estava quase inconsciente e começou a vomitar no carro antes de perder a consciência. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde foi declarada morta às 3h02. Os médicos não sabiam o que tinha causado sua morte. Era um caso muito estranho para os médicos e também para a polícia. Eles não conseguiam entender como uma mulher que era saudável, que não teve nenhum problema ali, começou a passar mal e acabou se envolvendo em alguns pequenos acidentes de trânsito, mas que não eram acidentes graves, que não poderiam ter causado a morte dela. Então eles suspeitaram que tinha alguma coisa muito errada com esse caso. Quando o legista não conseguiu determinar nenhuma causa imediata da morte, eles fizeram 2 testes toxicológicos para drogas e venenos comuns, mas não conseguiram encontrar nada. Seus parentes mais tarde lembraram que seu marido estava distante, sem emoção, o que era bem estranho. Mais tarde, um e-mail foi enviado por ele informando outras pessoas sobre a morte de sua esposa, que dizia simplesmente: "Só queria que vocês soubessem que Rose morreu ontem em um pequeno acidente de carro. Sentiremos sua falta." Inicialmente, a família de Rosemary ficou perplexa com a perda de sua filha tão jovem e saudável e não suspeitou de nada. Quando Dominique DiPuccio, o irmão de Rose, ligou para Eva McGregor para informá-la sobre a morte,
Ela contou a ele sobre a ligação de Rose naquele dia e suas suspeitas sobre aquela pílula de cálcio que ela tinha tomado. De acordo com Eva, Rose ligou para a amiga para dizer que não se sentia bem e que estava suspeitando que seu marido, Yas, tivesse algo a ver com isso, com ela estar se sentindo mal. Dominique disse. Eva começou a me contar que Rose estava conversando com ela a caminho do cinema e disse que Yas havia lhe dado uma pílula de cálcio antes dela sair de casa, e ela começou a se sentir enjoada logo depois que ela tomou. Eva afirmou ainda que Rose planejava ligar e confrontar Yas, mas perdeu o controle do volante antes que pudesse fazer isso. Ela até tentou ligar para ele uma vez, mas ele não atendeu. Quando ela foi ligar novamente, ela perdeu a consciência. Eva suspeitou que o marido de Rose havia adulterado as pílulas e o confrontou sobre isso no funeral, mas ele apenas deu respostas vazias. Eva até contou mais tarde para uma de suas colegas enfermeiras, chamada Christine, que estava suspeitando que o marido pudesse ter algum envolvimento. Então, isso foi passado para a polícia e eles já estavam investigando a morte de Rosemary como suspeita. Eva contou a história para o outro irmão da Rose, o Rocky, que era advogado, e ele sugeriu para todos agirem com cautela. Eles concordaram em chamar o legista e solicitar um relatório mais completo sobre a morte de sua irmã. Parentes também lembraram que Yazed estava agindo de forma muito estranha após a morte de sua esposa. Além dele ficar um pouco afastado da família, a própria família da Rose se ofereceu para ajudar a cuidar dos filhos do casal, que eram crianças, mas ele recusou. Yas contratou 2 babás, uma chamada Marguerita e a outra chamada Michelle. O detetive Gary, o investigador do caso, descobriu mais tarde que ele estava tendo um caso com as 2 mulheres. A polícia decidiu chamar Yazed para interrogatório no dia 17 de março. O detetive Gary seguiu a dica de Eva, perguntando a ele sobre as pílulas de cálcio. Yazed, que foi muito prestativo no interrogatório, explicou que havia dado as pílulas de cálcio à sua esposa, dizendo o seguinte: 2 semanas antes, eu estava na casa da minha mãe e ouvi ela e uma das mulheres que trabalhava em sua casa conversando sobre osteoporose. Me lembrei que Rose já estava com 34 anos e provavelmente já estava na hora dela tomar um suplemento de cálcio. Ele ainda levou os policiais até sua casa e entregou os frascos dos comprimidos de cálcio e outros remédios que sua esposa tomava. Yas deu uma festa naquela noite e ligou para sua irmã por volta das 4 horas da manhã e pediu que ela cuidasse dos seus filhos durante o final de semana. Ele deu a desculpa que o irmão de um amigo próximo na Carolina do Norte havia sofrido um acidente e ele teve ali que prestar uma ajuda para o amigo. 4 semanas após a morte de Rose, o relatório toxicológico descobriu que as pílulas de cálcio dadas a ela pelo marido estavam cheias de cianeto de potássio, confirmando as suspeitas da polícia e da família. Agora a polícia tinha que prender Yas, mas ele não estava em lugar nenhum. A polícia local então chamou o FBI, que designou Phil Torsney para rastrear o fugitivo. Yas já havia fugido do país. Ele viajou primeiro para Detroit, depois para Toronto, no Canadá, onde voou para Heathrow, na Inglaterra, antes de voar para o Chipre e depois para Beirute, no Líbano, e assumiu um pseudônimo de Maurice Khalife. Os Estados Unidos e o Líbano não tinham um tratado de extradição, o que tornava Yas praticamente intocável para as autoridades americanas. Enquanto isso, a família de Rose implorava para que ele se entregasse. Por 17 meses, Yas levou uma vida confortável e exótica no Líbano, enquanto o FBI esperava que ele cometesse um erro. O médico fugitivo já havia se tornado excessivamente confiante. Ele se gabou abertamente de ter assassinado sua esposa e escapado da polícia americana. Em Beirute, Yazed foi abrigado por Jamal Khalife, um amigo da família, que forneceu a ele identidades e casas seguras em todo o país. Apesar disso, Yazed continuou a viver luxuosamente e ele também foi visto em várias casas noturnas e bares. Ele também começou a namorar uma professora chamada Naila, de 38 anos, 3 meses após sua chegada. Em 7 de outubro de 2006, Yas embarcou em um avião para o Chipre com uma identidade falsa, mas foi pego pelos funcionários que estavam lá. O FBI tinha uma informação sobre essa viagem,
e alertou as autoridades do Chipre antes que o avião de Yas pousasse. Embora o Chipre tenha uma política de extradição com os Estados Unidos, ela não se aplicava nos casos em que a pena de morte estava envolvida, apesar do promotor do condado Bill Mansell enfatizar que a pena de morte não seria pedida. Os advogados de Yas lutaram muito contra a extradição, e os funcionários da lei americana também tiveram que enfatizar que a pena de morte não estava envolvida várias e várias vezes antes que eles finalmente pudessem extraditá-lo para Cleveland, cerca de 3 anos depois, no início de janeiro de 2009. Seu julgamento começou em janeiro de 2010, quase um ano depois. O julgamento de 6 semanas incluiu depoimentos de mais de 60 testemunhas que contaram a história de um médico mulherengo, suas muitas amantes e uma caçada internacional que atravessou 3 continentes e terminou com sua prisão no Chipre em outubro de 2006, 18 meses após a morte de sua esposa. Além do homicídio, ele foi acusado de roubo e adulteração de registros e até teve sua licença revogada. Durante o interrogatório, Eva também testemunhou que Yas transmitiu herpes a Rosie, enquanto outras testemunhas disseram como ele era indiferente e seguiu sua vida normalmente após a morte de sua esposa, fazendo piadas e dando festas. O que você diz a uma pessoa que mata a mãe de seus filhos, um covarde assassino sem coração, sem compaixão, sem remorso? A mãe de Rosemary, Virginia DiPuccio, disse no julgamento. Tudo o que ela queria eram filhos e um marido que a amasse de volta, e você tirou isso dela. Ela não merecia isso, completou Virginia, enquanto outros parentes estavam na plateia lotada do tribunal. Os advogados de defesa apontaram a falta de evidências físicas, ligando Yas aos suplementos contaminados e disseram aos jurados a não condená-lo por seu estilo de vida de playboy. A defesa também tentou lançar suspeitas sobre as amantes dele. 2 delas testemunharam, uma dizendo que nunca amou Yas de verdade e outra dizendo que acreditou nele, quando ele prometeu que era sua alma gêmea. Rocco e Dominique, o pai e o irmão de Rosemary, tentaram desafiar ele a confessar e pedir o perdão. Você é homem o suficiente, disse Dominique. Você é, esqueça esse apelo. Pare de desperdiçar o dinheiro do seu irmão. Esta é a sua última chance de salvar sua alma. Você é um homem ou não. Mas, a conselho de seu advogado, Yas Issa permaneceu em silêncio, evitando contato e girando nervosamente sua cadeira durante o tribunal. Ele nunca confessou o crime. Os advogados de Yazid disseram que seu cliente planejava entrar com o recurso. Eles pediram que ele fosse declarado indigente e designassem um novo advogado para trabalhar em seu caso. O irmão de Yas financiou a defesa porque os bens dele estavam congelados enquanto aguardava o processo de homicídio culposo movido pelos DiPuccio. Em março de 2010, Yas foi condenado por homicídio qualificado e sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional por 20 anos. Vestindo um macacão laranja de presidiário, Yas não demonstrou nenhuma emoção quando a juíza lamentou não poder proferir uma sentença mais dura. Lamento que você tenha o benefício de cometer este crime sob a lei antiga. Você fez um juramento de preservar a vida e destruiu sua família, disse ela. Não consigo imaginar o mal que você fez a essas pessoas, especialmente a seus filhos. A minha grande esperança e única é que eu posso pensar que em algum momento eles esqueçam de você e que qualquer legado que você tenha deixado seja apagado. Os promotores acreditam que o motivo do crime era porque o Yas estava se envolvendo com uma enfermeira que ele conheceu em um dos hospitais que ele trabalhava, então ele simplesmente queria terminar o relacionamento. Mas para ele não era mais simples pedir o divórcio, então ele achou mais fácil matar a sua esposa e com certeza ele acreditou que não seria pego. Seu primeiro recurso foi negado pela Suprema Corte de Ohio em novembro de 2011, quando ele cumpria sua sentença na Penitenciária Estadual de Ohio. De acordo com seus registros, sua primeira audiência de liberdade condicional não será marcada antes de novembro de 2028. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês,
Tudo começou com um pequeno acidente de carro e terminou num homicídio. Acho que esse foi um dos casos mais diferentes que eu já trouxe aqui para vocês. Talvez ali os médicos, os policiais jamais imaginavam que alguém pudesse ter feito aquilo com ela. Talvez alguns pensaram que ela teve um mal súbito e, né, ficou tudo muito na dúvida, mas ainda bem que o legista, depois de fazendo exames mais profundos, descobriu que tinha cianeto no corpo dela, então o caso foi finalmente resolvido. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.